Sincronizando. Galera, é o seguinte, esse vídeo tá sendo super difícil de gravar porque toda vez que eu venho no morro acontece um negócio diferente. E hoje não podia ser diferente. Tá ventando horrores. Eu e minha esposa que veio aqui me ajudar a gravar, a gente tá se escondendo aqui dentro de uma grutinha, tá? Então, com todo respeito aqui, a gente vai gravar nessa gruta. E se o áudio estiver esquisito por causa de vento ou por causa do eco da gruta, me perdoe, tá? Mas se liga só. A invasão de um símbolo natalino. Nesse Natal, corte uma árvore. Se você tá comigo nessa luta em prol do meio ambiente, você também vai querer cortar uma árvore nesse Natal. Mas calma, 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 calma. Antes de você sair por aí torando qualquer pedaço de pau e toco, presta bem atenção nesse vídeo, porque sim, a gente está falando de uma espécie de árvore que está destruindo áreas naturais brasileiras e levando uma porrada de plantas e animais à extinção. E feliz ou infelizmente, para salvar a nossa biodiversidade, dessa vez o facão vai ter que cantar. E para quem não me conhece, meu nome é Rafael Luiz Mateus, eu sou engenheiro florestal. Bem-vindos e bem-vindas ao Guia da Floresta. E hoje você vai conhecer a árvore que está acabando com as nossas florestas, o pinus. Além de conhecer um pouco mais sobre essa espécie super famosa, principalmente por dar forma à nossa árvore de Natal, você vai finalmente entender o que são exóticas invasoras, sucessão ecológica e como que passar o facão numa certas espécies aí pode ser de grande ajuda para a nossa conservação. Isso tudo enquanto a gente faz uma trilha por uma fitofisionomia novinha aqui no canal, porque normalmente a gente anda por florestas de araucária, mas hoje estaremos conhecendo uma área de campos naturais, ou estepe gramíneo lenhosa, que pode se chamar de bioma e que também vale ressaltar que ele está quase sumindo do planeta Terra. Sim, esse é um bioma extremamente ameaçado de extinção. O bioma inteiro, tá? Não são só suas espécies. Aquele avisinho de sempre, você pode assistir ao nosso episódio aqui do Guia da Floresta, apreciando as imagens contemplativas desse lugar maravilhoso, assim como apenas ouvi-lo como um episódio de podcast, tá? Enquanto lava uma louça, arruma uma casa, ou faz algum exercício aí mais maçante. Gente, vamos sair voando de dentro da grutinha daí. E sim, esse é mais um episódio que exigiu muita pesquisa bibliográfica, tá? E tudo que foi usado para embasar o nosso papo tá referenciado no primeiro comentário fixado no vídeo. E se tu ama caminhar por paisagens naturais, ver plantas e consumir o conteúdo sobre o meio ambiente fortemente embasado em ciência, já deixa o seu like e se inscreva no canal agora no começo do vídeo. Isso ajuda a mostrar para o YouTube que esse vídeo é relevante e precisa ser mostrado a mais pessoas. E é óbvio que com o crescimento do canal eu posso trazer mais trilhas e reflexões sobre o meio ambiente aqui para você. Chega dessa introdução gigantesca e bora andar nesse vento e papear. Mas qual árvore mesmo que tu tá falando pra gente cortar? Bom, eu tô falando do pinus. Tá, mas existem várias espécies de pinus. Qual que a gente tem que tomar cuidado? Simplesmente quase todas que chegam aqui pra gente, tá bom? Porque, vamos lá, várias são as espécies de pinus consideradas problemáticas aqui pra gente, isso de acordo com as referências consultadas. A primeira que chegou no Brasil foi a Pinus canariensis, proveniente das Ilhas Canárias, lá da Espanha, vindo diretamente para o Rio Grande do Sul em meados de 1880. Contudo, a primeira importação, assim como os primeiros ensaios para a produção silvicultural no Brasil com o gênero, foi em 1936. Feliz ou infelizmente, essa tentativa não obteve sucesso em decorrência da má adaptação climática dessas espécies de pinos europeias aqui nas terras tupiniquins. Somente em 1948, por meio do Serviço Florestal do Estado de São Paulo, que as espécies norte-americanas de pinos, conhecidas popularmente por pinheiros amarelos, foram introduzidas no Brasil. Espécies do tio Sam, como Pinus palustres, Equinata, Eliote e Teda, realmente se deram muito bem em meio às características edafoclimáticas do sul e sudeste do Brasil. Consequentemente, as espécies de pinos que mais vemos dando problema aqui no Brasil por meio da invasão de áreas naturais são essas que vieram da América do Norte. Mas é claro que atualmente, com o avanço e melhoramento genético e de tecnologias de plantio, tem pinos oriundo até da Ásia invadindo o nosso Brasilzão. Tá, mas por que exatamente que o pinus é uma árvore problemática? Como é que uma planta tão bonita está levando tantas outras plantas e bichos para a vala? Porque o pinus é considerado por diversos autores como uma espécie exótica invasora, e dentre várias que são classificadas dessa forma, o pinus é uma das mais agressivas e problemáticas. Não só pela sua excelente adaptação, mas também por transformar o solo onde ele invade por meio da acidificação que as suas folhas, ou melhor, acículas, causam. Beleza, tá, tô começando a entender, mas o que raios é a espécie exótica invasora? E por que que o pinus tem uma capacidade de invadir tão grande? Na real, o que falta para as espécies que estão entrando em extinção
que sobra para leucena, pinus, alfeneiro e várias outras plantas aí do caralho. Já começou o palavrão, foi mal. Vamos lá, aqui vai um resumão de sucessão ecológica. A gente vai utilizar o exemplo mais clássico aí de sucessão. Lembrando que ela pode ocorrer em diversas situações e em algumas delas o ápice da sucessão vai ser diferente de outras com base em fatores limitantes. Calma que você vai entender isso que eu tô falando. Imagina uma ilha isolada de um continente. Do nada, da noite pro dia, explode um vulcão na bendita ilha e toda aquela lava que extravasou se espalhou para todo lado, matando tudo e qualquer planta e animal que existiam por ali. Agora a gente tem apenas uma camada de rocha magmática sobre toda a ilha. E aí eu te pergunto, você acha que alguma espécie de planta consegue crescer sobre esse lajedo de pedra que se formou sobre a ilha? Me lança aqui nos comentários antes de eu continuar o vídeo. E aproveita também e deixa o seu like para demonstrar o seu interesse aqui pelos nossos vídeos de ecologia e conservação. Vamos lá, a resposta para essa questão é sim. Existirão espécies de plantas que vão conseguir sobreviver ali. Claro que a quantidade de espécies que poderão crescer nessa ilha devastada pela erupção de um vulcão depende muito da distância dela com o continente. Isso porque as sementes precisam vir de algum lugar. Inclusive, a relação entre dispersores, espécies pioneiras e a distância entre continentes é algo muito estudado pela biogeografia de ilhas. A gente ainda vai ter um vídeo só sobre esse assunto aqui no canal, tá bom? Mas para facilitar o entendimento, vamos supor que essa ilha está próxima o suficiente do continente para que a dispersão das espécies seja facilitada. No início de tudo, na fase de colonização, que a gente vai chamar de pioneirismo dentro da sucessão ecológica, virão aquelas espécies que crescem diretamente sobre as rochas, nesse hábito saxícola. Com certeza você já deve ter visto alguma plantinha dessa crescendo diretamente sobre muros e pedras, mesmo dentro de grandes centros urbanos. Ah, e não confundir com o hábito rupícola, tá? Que é bem parecido com o saxícola, mas nesse caso, plantas rupícolas nascem nas fendas e frestas que se formam nas rochas. De qualquer forma, suas raízes, juntamente ao intemperismo natural das chuvas e ventos, começam a deteriorar essas mesmas rochas. Nas fendas que se criam, surgem as plantas rupícolas, e nos vales maiores, começa a ocorrer o acúmulo daquilo que foi desgastado das rochas, formando o que conhecemos como solo. Para alguns, é muito óbvio que o chão que a gente pisa hoje um dia formava uma rocha, mas é sempre importante deixar bem claro esse processo, pois além de ser um fenômeno super importante para se entender a sucessão ecológica, também é algo que demora milhões de anos para acontecer, mas que pode ser destruído rapidamente, por exemplo, pelo péssimo manejo do solo que alguns grandes latifundiários fazem aqui no Brasil, ocasionando erosões e vossorocas. Algo que, em poucos anos, destrói um bagulho que demorou ali, novamente, milhões de anos para se formar. Mas enfim, estamos lá com aquele solo raso e formado basicamente de restos de rochas intemperizadas. No caso que estamos lidando, rochas derivadas de erupções vulcânicas costumam ter alta fertilidade natural, algo que também atribui aos solos derivados bastante nutriente para as plantas. Mas nem só de nutrientes uma floresta necessita para crescer. Nesse solo simples ainda continuarão vindo plantas de início de sucessão, mas que já não são tão rústicas como aquelas rupícolas ou saxícolas, pois agora já crescem diretamente no solo, que pode ser chamado de terra, algo que consequentemente classifica essas novas plantas como terrícolas. Vale lembrar que muita gente da literatura chama plantas que crescem diretamente sobre o solo como terrestres, mas terrestres, para mim e para uma outra grande parte aí de pesquisadores da área, são plantas que crescem no planeta Terra. Ou seja, para classificar o hábito de plantas que crescem sobre o solo, devemos usar o termo terrícola. Essa colonização por plantinhas terrícolas costuma ser formada por ervas e arbustos. E enquanto elas vão se desenvolvendo, vários restos vegetais acabam sendo depositados sobre o solo. Essa mistura de mineral mais matéria orgânica começa a ser o adubo de plantas cada vez mais exigentes. Plantas essas que a gente vai chamar também algumas vezes aqui de luxuosas. Ou seja, são plantas que não se dão bem em lugares pobres, tá? E sim, eu sei que pobre é um péssimo termo aqui, tá, para usar na sucessão ecológica, mas por hora vamos usar ele sim. Lembra que eu disse que nem só de nutrientes vive uma floresta? Essas plantas pioneiras não trazem só matéria orgânica para as plantas mais luxuosas. Elas vão amaciando vários outros fatores ambientais para elas, como por exemplo, plantas ditas como intermediárias, ou seja, relativamente luxuosas ali, até podem crescer no sol pleno, mas elas podem preferir ter seu desenvolvimento inicial na sombra. Numa análise mais profunda, as plantas pioneiras criam sombra, amenizam o microclima, ajudam a manter a umidade do solo e, além disso,
favorecem o desenvolvimento também da microbiota do solo, o que ajuda muito na biodiversidade de plantas mais luxuosas. Com o passar de muito tempo, as plantas que chamamos de intermediárias, que exigiam um pouco mais de luxo, acabam dominando aquele ambiente, ao passo que as pioneiras já não têm mais espaço. Isso acontece por vários motivos, mas principalmente pela competição de luz solar. Basicamente porque as plantas intermediárias crescem mais do que as pioneiras e fazem sombra sobre elas. E como as pioneiras precisam de muita luz para crescer, bom, elas acabam sucumbindo. Agora, o mesmo processo se repete, mas partindo de uma vegetação intermediária que preparará o espaço para uma vegetação avançada ou clímax, que seria o máximo de sucessão ecológica que se pode ter. Várias são as formas de se identificar uma floresta clímax, tá? Desde a diversidade de seres vivos, idade das árvores, exigência de sombreamento das plantas que hoje compõem o dossel enquanto eram mudas, estratificação da vegetação e várias outras coisas. Eu sei, eu disse que seria um resumo, tá? Mas eu nunca tinha abordado a sucessão ecológica aqui no canal dessa forma. E apesar de ainda necessitar de mais vídeos para a gente falar sobre esse assunto, eu acho que deu para pegar um pouco a ideia, né? Em resumo, plantas mais rústicas vão vir num terreno mais brabo, mais hardcore, e vão preparar aquele terreno para outras plantas que são mais luxuosas, menos rústicas. E onde que entram pinos nessa treta toda? Bom, vocês lembram que no começo eu comentei que a sucessão é limitada por fatores ambientais, né? Então, quando a gente pensa numa floresta como as que normalmente vemos aqui no canal nas nossas trilhas, a gente está lidando com uma vegetação que tem de tudo do melhor para o seu desenvolvimento, como solos relativamente férteis e profundos, boa temperatura e bastante disponibilidade de água e luz solar. Nessa situação, o ápice de uma sucessão ecológica demora bastante para ser atingido e pode ser extremamente complexo. Agora, digamos que a gente mantenha todas as características ambientais, mas a gente diminua a temperatura de 25 graus Celsius ali na média anual para 5 graus. Ou se, por exemplo, a gente tirar a água desse sistema. Então, nesse caso, a sucessão ecológica vai ter um ápice muito diferente. É por isso, inclusive, que em florestas de regiões muito frias, mesmo se forem extremamente antigas, não existe muita diversidade de espécies. Isso sendo diversidade, né, uma característica aí de uma floresta clímax aqui no Brasil pra gente. Porque enquanto uma floresta aqui no Brasil de 400 anos de idade da floresta ombrófila densa, por exemplo, chamada aí carinhosamente de Mata Atlântica, a gente pode encontrar mais de 100 espécies de árvores por hectare, tá? Num lugar ainda que não é tão diverso. Já em florestas geladas, como por exemplo a famosa Floresta Negra da Alemanha, tem lugares que a diversidade vai ser aí de 2 ou 3 espécies por hectare, não hectares. Justamente porque o clímax dessa floresta tem um teto imposto pela temperatura. E nesse caso extremamente frio, todo o ecossistema consegue manter um equilíbrio mesmo com a baixa biodiversidade. Da mesma forma, inclusive, que as florestas úmidas aqui do nosso belíssimo país, mesmo sendo ricas em recursos naturais, também conseguem encontrar um delicado e complexo equilíbrio quando a floresta chega no seu estado máximo de sucessão ecológica, onde por meio de uma dança aí frenética e de transferência de energia dentre os seres vivos, milhares de espécies seguem suas vidas de forma equilibrada. Agora, o que acontece se você pegar uma espécie extremamente bem adaptada a sobreviver em temperaturas baixíssimas e coloca ela num lugar mais quente? Ou, por exemplo, uma espécie que consegue crescer com pouca água e de repente você coloca ela em um pico que a disponibilidade de água não é mais um fator limitante. Duas coisas principais podem acontecer. Primeiro, ela pode estar tão bem adaptada a sobreviver com pouco que seu desenvolvimento pode não acontecer na abundância. Exemplo, uma planta que nunca precisou se preocupar com fungos e bactérias que se propagam em locais úmidos pode sofrer muito com mofo, ferrugem e outros patógenos. Mas pode existir uma ou outra espécie que una várias estratégias de sobrevivência e que o seu desenvolvimento esteja limitado apenas à disponibilidade dos recursos onde ela esteja inserida. E é aí que encontramos as exóticas invasoras. Ah, mas é muito raro que uma espécie consiga se adaptar tão bem assim a novas condições ambientais e a tantas condições ambientais diferentes. Sim, você tem toda a razão, mas pensa na aproximação dos 10. A cada 1000 espécies levadas a uma nova área de ocorrência, apenas 100 conseguem sobreviver até a fase adulta. Dessas 100 espécies que chegaram na fase adulta, apenas 10 conseguem se reproduzir sem a ajuda do ser humano. E dessas 10, apenas uma irá se reproduzir sem a ajuda do ser humano de uma forma muito mais eficiente que as nativas. E essa única espécie, meus e minhas camaradas, é uma exótica invasora. E sim, a gente não precisa de várias espécies exóticas invasoras para destruir uma floresta nativa. Uma
única invasora pode ser responsável pela extinção de milhares de espécies nossas aí. E mais uma vez, esse é o caso do pinus, principalmente no cerrado, na floresta ombrófila e na estepe gramíneo-lenhosa. Esse último aí é o que a gente pode chamar carinhosamente de campos naturais ou campos sulinos, que é esse lugar que estamos andando. Aqui eu vou ter que fazer uma inserção rapidinho, pessoal. Olha aqui atrás de mim que tem um indivíduo adulto de pinos bem no meio ali do campinho. Só tem essa espécie de árvore que conseguiu se adaptar, além das ervas que estão crescendo aqui em cima. Se você for procurar por árvores brasileiras, você até encontra nos vales aqui dos morros, porque ele junta um pouco mais de solo, é um pouco mais protegido de ventos e de insolação. Já aqui em cima, nos lajedos, é bem difícil da gente ter uma espécie nativa brasileira de árvore que vai se dar bem. Mas o pinus não. Pinus, ele consegue, ele vai se desenvolver e ele sombreia bastante, né, essas outras espécies que estão aqui em cima, que são nativas, que precisam de muita luz. Uma outra coisa interessante, ela é uma espécie que se propaga muito, que ela se dispersa suas sementes pelo vento. Então a gente olha aqui, se traçar uma linha reta do pinus para cima, a gente vai ver a quantidade de mudas que começa a subir, né, em direção ao morro, porque é para onde que está indo o vento. E é exatamente aqui onde a gente vai começar a andar e ver se acha algum pinus bom para a gente cortar e fazer aí a nossa árvore de Natal. Mas olha só o que uma espécie, ou quer dizer, um único indivíduo de pinos já consegue fazer. Se esperar, se passar muito tempo, alguns anos disso daqui, já vai virar uma área totalmente sombreada. As ecologias vão começar também a acidificar mais ainda o solo, apesar desse daqui ser um pouco ácido já naturalmente, né? Esse solo eu tô falando. Mas, enfim, tá aí um grande exemplo. Agora vamos andar mesmo e chega de papear. Então, nós temos uma planta que foi trazida intencionalmente no Brasil e que escapou para áreas naturais, como estamos vendo aqui. E agora ela está levando um monte de espécies nativas para a extinção. Não exatamente por elas serem melhores ou piores que as nativas, mas simplesmente por terem se adaptado a outras condições, muitas vezes mais severas que as daqui. E vale um toque aqui, tá? Nem só aí fator climático e solo são limitantes de crescimento de espécies, não. Num ecossistema bem desenvolvido, as próprias populações de seres vivos controlam umas às outras. E se você tirar uma espécie limitante, um abraço, vai ter uma explosão de crescimento de uma outra espécie. Ah, mas a gente está passando por emergência climática, ou seja, quanto mais verde, quanto mais planta, melhor. Consequentemente, ter uma planta que cresce mais e se desenvolve super rápido é o que a gente precisa para combater todos os problemas que a gente está passando. Então, eu já disse várias vezes aqui no canal, como nesse vídeo que está aparecendo aqui em cima, que nem tudo que é verde é bom para o meio ambiente. Ou seja, substituir uma área de floresta nativa com milhares de espécies por uma monodominância acidental de pinos nunca será algo favorável para o meio ambiente. Como eu disse, o equilíbrio ambiental pode ser facilmente quebrado se a gente tirar um ou outro elemento dele. Agora, imagina se a gente tirar milhares de espécies ao mesmo tempo. Sabe essas pragas aí de gafanhoto, onda de doenças nas cidades, invasões de pestes em áreas urbanas e em agricultura? Isso são uma das poucas coisas, um dos poucos impactos que o desequilíbrio ambiental pode causar. São inclusive algumas daquelas espécies que se beneficiam quando suas espécies limitantes são extintas. Então pensa, a mesma ave que em determinada época do ano ela come gafanhoto, porque tem bastante gafanhoto, na outra época do ano que não tem gafanhoto, ela comeria uma espécie de fruta. Daí se você tira a fruta, aquela espécie de pássaro não vai ter, depois ela, enfim, é uma loucura de uma rede ambiental. É por isso que o monitoramento e o controle de espécies exóticas invasoras é algo tão estudado ao redor do mundo inteiro. Só dá uma olhada aí nas referências que estão fixadas no primeiro comentário. Tem até uma lista com as várias leis ambientais aqui do Brasil, tá? Caso você tenha interesse em conhecê-las. Tá, mas então existe um problema de uma planta crescendo descontroladamente em áreas naturais. Por que as pessoas simplesmente não vão lá e as cortam? Ah, meu querido gafanhoto ou querida gafanhota, eu queria que tudo fosse tão simples assim. As pessoas não vão lá e simplesmente cortam essas plantas exóticas invasoras por diversos motivos e que mudam de lugar para lugar. Por exemplo, imagina um plantio de pinos que está na beira de uma unidade de conservação. Por mais que muita grana seja investida em mão de obra e equipamentos com foco no controle e invasão de pinos ali na unidade de conservação, enquanto aquela porra de plantação não for controlada e tirada aquelas matrizes de pinos dali, não tem o que fazer na unidade, vai continuar crescendo e você vai ficar simplesmente enxugando gelo. Isso se realmente existir dinheiro para contratar pessoal de campo e ficar comprando material para fazer controle de exóticas, né? Porque, gente, isso custa dinheiro. Claro que cabe ao nosso belíssimo Ministério do Meio Ambiente delegar essa grana para o controle de invasoras, mas mesmo se esse dinheiro fosse usado da forma correta, não seria o suficiente. O poder privado
privado, então, nem se fala. Ele não queria gastar dinheiro que poderia ser usado, por exemplo, para comprar Roundup e adubo químico, né, para controle de invasão de pinos. Tem uma outra coisa que me deixa puto da vida também, tá? Eu comecei a crescer na divulgação científica com uma série na rede social aí de vídeos curtos que dizia "Não plante isso", onde eu falava sobre plantas utilizadas no paisagismo que são exóticas invasoras das mais fodidas que você pode imaginar, como a figueirinha trepadeira, a era e várias outras plantinhas sem vergonha aí. Só que, apesar de alguns entenderem o meu ponto de vista, né, é muito difícil convencer grande parte da população de que a substituição de plantas exóticas invasoras por nativas é importante para o meio ambiente. E esse processo começa arrancando essas pragas dos seus jardins, ou seja, muitas pessoas acabam se apegando a essas plantas e sem um trabalho muito profundo de conscientização por meio de divulgação científica bem feito, que é o que eu tento fazer aqui no YouTube, ninguém vai querer ficar substituindo pau e incenso por canela sassafrás. E lembrando, controle de exóticas invasoras não significa realmente só passar o correntão, tá? Arrancar as plantas e pronto, largar sem nada. Esse é um processo de substituição de plantas invasoras por nativas, tá? E ele pode acontecer naturalmente pela simples remoção de plantas exóticas, como é o que a gente pretende fazer aqui, porque a gente não precisa vir aqui e plantar nada em cima, aqui a gente já tem uma vegetação muito rica em volta que vai tomar conta só de tirar o pinus, mas também pode acontecer com a ajuda do ser humano pela substituição por nativas, como deve acontecer no paisagismo urbano. Tipo, a prefeitura deve sim arrancar aquela jaqueira da praça central da cidade, mas depois ela deve plantar uma outra coisa ali. Não uma só, né, como algumas árvores nativas naquela mesma região. Não é arrancar a jaqueira e deixar o solo exposto, entendeu? Mas apesar de difícil e caro, eu não vou simplesmente ficar sentado com a minha bunda no sofá e reclamando das outras pessoas como elas não se importam com o meio ambiente. Inclusive, boa parte do esforço de controle das exóticas acontece por voluntariado, tá? Como feito pela iniciativa Campos Gerais, que junta uma galera bem massa para ir frequentemente acabar com a raça de uns pinos que crescem em unidade de conservação em regiões sensíveis de campos naturais. Quem usa bastante o Insta pode seguir tanto o meu perfil lá, que é @guia da floresta, quanto o dos cara, que é @iniciativa Campos Gerais. Quem puder comentar lá nas postagens dos mano também, fala que vieram daqui, fala que o Guia da Floresta recomendou, tá? Que vai ser bem massa. Quem sabe aí também mais cedo ou mais tarde a gente desenvolve alguns trabalhos juntos também. E é por isso que nesse Natal o Guia da Floresta tá promovendo uma ação nova. Infelizmente, uma pessoa sozinha ou até duas, né? Porque eu tô aqui hoje com a minha digníssima esposa, não consegue fazer muita diferença. Eu posso ficar aqui o dia todo cortando pinos, que esse esforço será quase imperceptível perto do tamanho do problema, que é a invasão dessa espécie exótica. Curiosamente, esse ano, pela primeira vez, eu e minha esposa tivemos a vontade de montar a nossa primeira árvore de Natal. E apesar das várias controvérsias sobre a data do Natal, sobre o ato de montar as árvores, a gente quis fazer isso aí como uma forma de união, da gente se sentir mais junto. Mas na real, foda-se, não importa por que a gente quer montar uma árvore de Natal, o que importa é que a gente quase montou e a gente quase comprou aquelas porcaria de árvore de plástico que vendem aí nos 1,99 da vida. Porque quando a gente estava saindo para comprar uma árvore dessa, a gente pensou em unir o útil ao agradável. Se é para montar uma árvore de Natal, por que não fazer disso uma campanha de conscientização sobre as exóticas invasoras? Mais especialmente sobre o pinus, que é uma das piores espécies que existe. Ou seja, menos plástico proveniente dessas árvores sem vergonha e menos um pinus invadindo uma área natural brasileira. E agora a gente está aqui nessa área de campo natural procurando a árvore de Natal perfeita. Claro que não iremos cortar só a que a gente vai levar, né? Se aparecer alguma menorzinha aí no meio, a gente mete o facão também e bota lá pra baixo. Ah, mas que dó, vocês estão cortando árvore de verdade pra fazer enfeite. Mano, se tu chegou até aqui no vídeo e ainda tá pensando assim, eu sugiro que volte o vídeo e assista ele inteiro de novo, prestando bastante atenção. Tem até esse outro vídeo aqui que também vai ajudar você a entender, tá bom? Você gosta de jabuticaba, pitanga, cereja do Rio Grande? Gosta de ouvir os passarinhos cantando perto da tua casa? Odeia barata e outras pragas que invadem a sua casa? Então você também deve apoiar o controle das exóticas invasoras, tá? E esse controle ocorre quando a gente corta essas plantas. Porque salvar o meio ambiente, tá? Não se faz com emoção. E em algumas vezes se faz com facão mesmo, tá? Passando reto no meio de pinos que tá crescendo onde não deve. Por isso eu convido você também, caso tenha um interesse em montar sua própria árvore de Natal e ou ajudar no controle de exóticas invasoras, tá? Que procure uma área invadida por essa praga e corte uma muda ali de uns 90 centímetros e leva para casa. Claro que valem algumas ressalvas. Não corte na beira de rio, porque ali é uma área de proteção permanente e muitas vezes, mesmo sendo, né, uma exótica invasora, elas servem para ajudar na estruturação das margens. Ou seja, se você cortar, você pode aumentar a erosão. E não faça isso para venda, tá? Porque daí você pode se dar muito
muito mal mesmo, porque é o mesmo que roubar a madeira dos outros para vender. Ou seja, tenha bom senso. Eu convido você a cortar um pinus nesse Natal, mas estuda um pouco a área antes de você fazer isso, tá? E não vai passar o facão de qualquer jeito também, em qualquer planta. Se tu nem sabe identificar um pinus, melhor nem tentar. Apesar de ser bem difícil confundir pinos com qualquer outra coisa que exista. Mas de resto, tá liberado. Porque se cada uma das pessoas que assiste aqui os vídeos do Guia da Floresta cortasse uma mudinha de pinos nesse Natal, certeza que a invasão dessa espécie exótica seria muito menor no ano que vem. Mais do que cortar árvores, evitem plantar exóticas invasoras. Inclusive, esse vídeo mesmo deve fazer mais diferença alertando as pessoas a não plantar, as exóticas invasoras do que ir realmente lá e cortá-las. Vai comprar um vasinho ou plantar algum troço no seu jardim? Pesquisa um pouquinho antes para ver se ela não vai se tornar um problema. E não vem me dizer que é difícil de encontrar informação, tá? Porque todo mundo hoje praticamente tem celular. E se você jogar o nome da espécie mais exótica invasora, você deve achar alguma coisa sobre. Também existem algumas referências e listas aqui na bibliografia desse vídeo que podem te ajudar na sua pesquisa, tá? Então pode ir lá e conferir também. E eu tenho certeza de uma coisa, muitos irão criticar o nosso vídeo ou pela ação deveras radical que a gente está incentivando aqui, ou pela falta de uma ou outra informação importante. Mas caso você concorde com o que a gente foi dito aqui, gostou da iniciativa e também compreende o impacto que são as exóticas invasoras, eu peço, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal do Guia da Floresta e considere se tornar um membro, tá? Pelo preço de uma coxinha, tu fará parte da comunidade de amantes de florestas que mais cresce no nosso Brasil. E claro, se eu ver que você gostou desse vídeo, eu posso fazer vários outros que vão complementar o tema. Porque, sendo bem sincero, a gente não falou nem um pingo da quantidade de informação que existe aí sobre exóticas invasoras. Só lembrando, tá? A planta exótica invasora não é um ruim por ser um ser vivo maldoso, que tá com más intenções. Não tô falando que o problema é a planta. O problema, como sempre, é o ser humano, que causa vários impactos ao ficar levando espécies de um lado para o outro, tá? Muitas vezes visando produção e lucro com elas. Eu quero fazer um rápido agradecimento aqui ao engenheiro florestal e professor de ecologia da Universidade Federal de Lavras, o Rafael Dudek Zenin, que organizou e me enviou uma coletânea de artigos dos quais é autor, sobre exóticas invasoras. Infelizmente, eu sinto que eu não me aprofundei tanto quanto eu devia, já que cada artigo daria um vídeo separado, mas com certeza eles foram de grande importância para embasar o roteiro desse vídeo. Fica aqui então de recomendação, caso você queira saber mais sobre o tema, mas não tem paciência de esperar os próximos vídeos aqui do canal, que leia os artigos referenciados no primeiro comentário fixado. A gente com certeza vai ter muito mais vídeos sobre o tema que a gente viu aqui hoje, tá? Mas até lá, confira esses outros 2 vídeos que estão aparecendo aqui para você continuar a sua jornada em meio a plantas, florestas, o meio ambiente e tudo mais. Eu agradeço muito a sua presença e paciência por ter ficado comigo até o final desse vídeo super barulhento por causa desse vento. É nóis, tamo junto, bora cortar uns pinos nesse Natal. Valeu e falou!